Quando tudo diz que não, Deus entra em ação e traz o livramento que você tanto precisa. Confie nele, ele é fiel. 2 Samuel 21. Durante o reinado de Davi, houve 3 anos de fome. Davi buscou o Eterno e ele disse: essa fome é por causa do sangue dos gibeonitas derramado por Saul e sua família. O rei reuniu os gibeonitas que não faziam parte de Israel. Eles representavam o que tinha restado dos amorreus e eram protegidos por causa de um acordo com Israel. Mas Saul, fanático pela honra de Israel e de Judá, tentou exterminá-los. Davi disse aos gibeonitas: o que posso fazer por vocês? Como poderei compensá-los para que vocês abençoem a herança do Eterno? Os gibeonitas responderam: não queremos o dinheiro de Saul e de sua família, e não cabe a nós matar ninguém, Israel. Mas Davi insistiu: o que querem que eu faça por vocês? Finalmente disseram ao rei: que nos sejam entregues 7 descendentes do homem que tentou nos destruir e nos eliminar do território de Israel, para que sejam enforcados diante do Eterno em Gibeá de Saul, o Monte Santo. Davi concordou: eu os entregarei a vocês. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que tinha feito a Jonatas, perante o Eterno. Mas o rei escolheu Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul, e os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, deu a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os enforcaram no monte perante o Eterno. Os 7 morreram ao mesmo tempo. Eles foram executados no início da colheita da cevada. Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco, fez com ele uma barraca sobre uma rocha e ficou ali desde o começo da colheita até o início das chuvas. Durante o dia, ela impedia que os pássaros chegassem aos corpos. Durante a noite, não deixava que os animais selvagens se aproximassem. Davi foi informado de que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, estava fazendo. Então ele foi buscar os restos de Saul e de seu filho Jonatas, que estavam com os líderes de Jabe-Gileade. Ele os tinha resgatado da praça de Bet-Seã, depois que foram enforcados pelos filisteus, que os tinham matado em Gilboa. Ele recolheu os restos deles e os levou para o lugar em que estavam os outros 7 corpos, e todos foram levados de volta para a terra de Benjamim e sepultados no túmulo de Quis, pai de Saul. Tudo foi feito conforme as ordens do rei. Depois disso, Deus respondeu às orações de Israel a favor da terra. Houve outra guerra entre os filisteus e os israelitas. Davi e seus soldados saíram para lutar. Davi ficou exausto. Isbi-Benob, guerreiro descendente de Rafa, anunciou que mataria Davi. Sua lança pesava 3,6 kg e ele vestia uma armadura nova. Mas Abisai, filho de Zerua, socorreu Davi e matou o filisteu. Depois do incidente, os soldados de Davi fizeram um juramento: o Senhor não sairá mais conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois houve outra guerra contra os filisteus em Gobe. Sibecai de Uzate matou Saf, outro guerreiro descendente de Rafa. Em outro conflito contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré-Oregim, Tecelão de Belém, matou Golias de Gate, cuja lança tinha uma haste que parecia o eixo de um tear. Outra batalha foi travada em Gate. Estava ali um gigante que tinha 6 dedos nas mãos e nos pés, 24 ao todo. Ele também era um dos descendentes de Rafa. Ele provocou Israel e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes de Rafa, naturais de Gate. Todos foram mortos por Davi e seus soldados. 2 Samuel 22. Davi louvou o Eterno com as palavras deste cântico, depois que Deus o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. O Eterno é a minha rocha, o castelo no qual me refugio, o meu libertador. Meu Deus, minha rocha, para onde corro quando preciso me proteger, e me escondo atrás da rocha, fico a salvo no esconderijo. Minha rocha de refúgio, ele me salva do homem perverso. Louvo o Eterno, é digno de louvor, e nele encontro segurança e salvação. As ondas da morte quebraram sobre mim, torrentes de destruição me apavoraram. As cordas do inferno me prenderam e armadilhas de morte me cercaram. Clamei ao Eterno na minha angústia, ao meu Deus clamei.
Do seu aposento ele me ouviu, o meu clamor chegou à sua presença. Uma audiência particular. A terra tremeu e sacudiu. Os alicerces do céu sacudiram como folhas. Tremeram como folhas de álamo por causa da sua ira. Das suas narinas saiu fumaça. Sua boca cuspia fogo. Línguas de fogo foram lançadas. Ele baixou o céu. Ele desceu, debaixo dos seus pés abriu-se um abismo. Ele montou numa criatura voadora, veloz sobre as asas do vento. Ele se cobriu com densas nuvens de chuva, mas o brilho da sua presença irrompeu como um grande leque de fogos. O Eterno trovejou do céu, o Altíssimo provocou grande estrondo. Lançou flechas e espantou os inimigos, arremessou raios e os fez fugir. Os lugares secretos do oceano foram expostos. As profundezas da terra foram descobertas quando o Eterno protestou e despejou sua fúria. Mas ele me segurou, me alcançou desde o céu até o mar, tirou-me do oceano de ódio, do caos do inimigo, do abismo em que estava me afundando. Eles me feriram quando eu estava abatido, mas o Eterno foi o meu auxílio. Ele me pôs em lugar espaçoso, fui posto a salvo, graças a seu amor. O Eterno me recompensou por tudo o que fiz, quando me apresentei diante dele. Quando terminei a minha obra, ele me deu refrigério. De fato, tenho procurado seguir os caminhos do Eterno. Levo Deus a sério. Todos os dias observo as obras de Deus. Não me esqueço de nenhum detalhe. Sinto-me refeito e continuo atento a meus passos. O Eterno reescreveu a minha vida quando abriu o livro do meu coração diante dele. Tu não abandonas os que se apegam a ti. És correto com os que são corretos contigo. És bondoso para os bons, mas és severo com os perversos. Acodes os abatidos, mas humilhas os soberbos. Tu, ó Eterno, és a luz do meu caminho. O Eterno dissipa as trevas, esmaga exércitos inteiros, transpondo enormes barreiras. Que Deus, seus caminhos são planos e retos. Sua palavra é provada. Todos os que nele se refugiam encontram proteção. Há outro Deus igual ao Eterno? Não estamos sobre a rocha? Não é esse o Deus que me capacitou a lutar e dirigiu o meu caminho? Corro como uma gazela, sou o rei da montanha. Ele me preparou para lutar, posso vergar um arco de bronze. Tu me proteges com o escudo da salvação. Tocas em mim e me sinto fortalecido. Alargas debaixo dos meus pés o caminho para que os meus passos não vacilem. Quando persigo os meus inimigos, eu os alcanço. Não desisto deles até que estejam mortos. Esmago-os, são derrotados definitivamente. Depois passo por cima deles. Tu me preparaste para lutar, para esmagar os soberbos. Fizeste os meus inimigos virarem as costas para que eu pudesse eliminar os que me odiavam. Eles gritaram pedindo ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Eterno e não receberam resposta. Eu os transformei em pó e eles foram espalhados ao vento. Eu os lancei fora como lixo numa vala. Tu me livraste das rebeliões do povo e fizeste de mim chefe das nações. Povos que nunca ouvi falar vieram me servir e, quando ouviram a minha voz, se renderam. Entregaram-se, saindo aterrorizados dos esconderijos. Viva o Eterno! Bendito seja a minha rocha, Deus, a minha torre de salvação. Esse Deus me defende e faz calar os que me acusam. Ele me livrou da ira do inimigo. Tu me livraste das garras dos arrogantes, salvaste-me dos agressores. Por isso engrandeço a ti, ó Eterno, entre todas as nações. Por isso cantarei louvores que rimam com o teu nome. O rei conquista grandes vitórias, o escolhido de Deus é amado. Estou falando de Davi e todos os seus descendentes, sempre. Novo Testamento. Lucas 18, do 24 ao 43. Vendo sua reação, Jesus comentou: Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Se é assim, quem tem chance? Perguntaram. Ninguém tem chance se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro, falando pelos outros, lembrou: Nós não deixamos tudo para te seguir? Jesus respondeu: Sim, e não vão se arrepender disso. Ninguém que tenha sacrificado casa, cônjuge, irmãos
Irmãs, pais, filhos, seja o que for, sairá perdendo. Tudo voltará multiplicado muitas vezes nesta vida. No final, receberá ainda o prêmio da vida eterna. Jesus levou os 12 para um lugar à parte e disse: Ouçam com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Tudo o que está escrito nos profetas a respeito do Filho do Homem vai acontecer. Ele será entregue aos romanos, que vão caçoar dele e cuspir nele. Depois ainda irão matá-lo, mas em 3 dias ele retomará vivo. Mas eles não entenderam absolutamente nada. Ele chegou à periferia de Jacó e um cego estava sentado à beira da estrada pedindo esmolas. Quando ele ouviu o ruído da multidão, perguntou o que estava acontecendo e alguém disse: Jesus, o Nazareno, está passando. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente de Jesus mandavam o homem ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o trouxessem. O mestre então perguntou: O que você quer de mim? Ele respondeu: Mestre, quero enxergar de novo. Jesus disse: Comece a enxergar outra vez. Sua fé curou e salvou você. A cura foi instantânea. Ele olhou para cima e estava enxergando. Ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Todos os que presenciaram a cena davam louvor a Deus.